sim, Então sim. conta pra gente quem é o Vinícius do Vale. Vamos lá, o Vinícius hoje aos 41 anos, beirando os 42 agora, já daqui a algumas semanas. Como você falou, sou casado com a Nani, a gente está casado aí há 15 anos, né? Mas a gente tem uma história antes de tudo isso, né? A gente se conhece desde criança praticamente, né? A gente começou a namorar com 16 anos, então a gente era muito novo. E foi minha primeira namorada e acabamos casando, né? Tudo graças à igreja, né? Vai da igreja. Ali, eu sou de uma família, assim, não vim de um lar cristão, tá? A gente entrou para a igreja, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, um pouquinho menos de 10 anos, e mamãe se converteu primeiro e acabou levando todo mundo para a igreja, e assim, eu falo que a igreja, ela deu uma direção diferente para nossa vida, né? Tudo que Uau! a gente começa num ciclo pensando em algumas coisas e as coisas vão mudando por causa de também estar na igreja, né? Sim. E a igreja, eu desde criança fui apresentado à música, então eu não me conheço sem antes tocar um instrumento, né? Vocês sabem bem disso. Uau! E então eu cresci nesse meio, envolvido nesse meio musical, e isso me trouxe muitas oportunidades na igreja, fora da igreja também, então fui crescendo nesse meio. Após isso, a minha mãe e meu pai, eles foram ordenados pastores, e ali, com 15 anos de idade, eles foram ordenados pastores e foram para uma igreja local ali, onde foi fazer uma obra, e eu fui acompanhando eles, né? E eu me lembro que, assim, uma das primeiras experiências, assim, que eu tive de superação, assim, foi que eu cheguei na igreja e não tinha, assim, tantos instrumentos, era uma igreja bem com muita dificuldade e tal, e eu pedi a Deus que eu precisava tocar para ajudar os meus pais, que eu não tinha música, e eu falo que foi literalmente o próprio Espírito que me inspirou a Uau! dar aquele boom na música e começar a tocar para ajudar os meus pais. Ficamos na igreja esse tempo, então posso dizer que eu sou filho de pastor. E filho de pastor faz de tudo na igreja, né, cara? Nem me diga, eu também fui filha de pastor, eu sei muito bem como é que é. Você desde abrir a igreja É. até fazer a ceia, tirar a oferta, limpa a igreja, Sim. né, então cresci nesse meio, não tinha muito para onde fugir. Então eu fui um adolescente cristão, cresci no meio cristão e comecei a namorar muito jovem, porque tem todo aquele negócio, vamos orar para começar a namorar, e foi isso que aconteceu. Mas Deus, nesse meio, me deu muitas oportunidades, e eu falo que eu não sou bivocacionado, né? Eu sou trivocacionado, porque a gente faz tanta coisa, acaba fazendo É. tanta coisa, e por influência da família, sempre nesse tempo de tocar, porque a gente acaba, pô, o nosso grande sonho é viver de música, Uhum. da música, mas a família sempre pegou muito no meu pé, não, tem que estudar e tal, e eu fui estudando, né? Fiz curso técnico, terminei a escola, fiz curso técnico, depois de um curso técnico fui fazer faculdade, tive o privilégio depois de pagar a faculdade para a Nani, né? E hoje também tenho uma formação em engenharia, né? Eu sou engenheiro, pós-graduado também agora em segurança do trabalho, então é o que eu vivo disso, né? Então também me trouxe isso como profissão, graças a Nossa, Deus, você né? faz muita coisa, menino. É tipo isso. É Meu tipo isso. Deus! Então hoje é o que eu vivo disso, né? E eu sempre falo que as vocações e as coisas que Deus vai me colocando são coisas totalmente aleatórias. Sim. E então hoje eu trabalho para uma empresa, apesar de tipo falar que eu sou um empreendedor, eu tô numa empresa, mas eu sou sempre um empreendedor, porque a gente tem que vestir a camisa da empresa. Na verdade, você não veste só a camisa da empresa, você veste Sim. a sua É. camisa, né? E isso te faz ser uma pessoa melhor como funcionário, como cristão, como tudo. E eu, cara, hoje tenho uma equipe, cuido de uma equipe, trabalho onde eu nunca esperava, né? Trabalhar, que é o Porto de Santos, nunca esperava ter, na verdade nunca foi meu sonho ir pro Porto. E é o sonho de muitas pessoas. É engraçado que eu sempre falei, meu, o único lugar que eu não queria, são dois lugares que eu não queria, o Porto de Santos e Cubatão. E é justamente onde eu Aonde fui você parar. trabalha? E então são coisas aleatórias que eu vivo assim com Deus,
Mas é basicamente isso. Então hoje, casado, moro em São Vicente, há muito tempo, eu cresci em São Vicente e tal, morei em alguns lugares, mas São Vicente sempre foi minha base de família. E é isso, Ale, e estamos aí caminhando, sempre tentando entender o que Deus quer, né. Uau! E nessa trajetória toda, Vinícius, o que mais, assim, impactou você para ser o Vinícius que é hoje? Ah, tive algumas fases boas e fases ruins. Ale, assim, tem alguns momentos que muda a vida da gente, né. Eu me Sim. lembro que, um momento que mudou muito minha vida primeiro foi o casamento, né, o casamento mudou muito a minha vida. Quando você casa, você: "Meu, e agora, né, o que é que eu vou fazer?". Eu casei com a Nani, eu tinha acabado de voltar eu estava tocando em cruzeiro, né, eu tocando em navio, saí do navio, vim Rapaz, tu pra também cá, tocou em cruzeiro. toquei em Meu cruzeiro. Deus! Fiquei to tocava, fiz cruzeiro, era músico de navio, aí vim pra cá pra casar em 2010. E aí quando eu casei, assim, esse negócio da gente ter um monte de amigo, né, aí fui ligando para os amigos, falei: "Cara, eu preciso trabalhar de alguma forma". Eu já tinha estudado, tinha curso, mas estava voltando, o navio não Sim. tinha sumido, né, eu estava um tempo desaparecido. E aí quando eu volto, um amigo arruma para mim um trabalho para dar aula na prefeitura de São Vicente, e eu fui dar aula na prefeitura. E a Nani trabalhando. Tipo, a Nani ganhava, tipo, muito mais do que eu, né, porque ela continuou aqui, ela estava trabalhando. Eu falei: "Nani, eu consigo pagar o aluguel, o resto é contigo". Dela: "Não, vamos casar porque eu não aguento mais, vamos casar e tudo". Enfim, casamos. E foi assim, quando a gente casou, foi coisa de Deus, em questão de meses eu já estava trabalhando em outro lugar e já tinha melhorado, já tinha voltado para minha profissão de novo e consegui reverter o quadro, e melhorar assim, e coisa melhor. Então esse foi um ponto. Os outros pontos que eu falo foi o nascimento das meninas, né, foi uma coisa também que, pô, muda a nossa vida totalmente, porque ali vai vir não é só a Nani depender de mim, mas, pô, vai ter uma Sim. criança dependendo. Uhum. E imagina, foi uma fase, assim, quando as meninas nasceram, eu tinha que mudar a mentalidade, porque só o trabalho, às vezes, não supria toda a necessidade. Eram 2 meninas que nasceram, uma 1 ano de diferença da outra. E como é que aí o cálculo era mais ou menos assim, Ale, era 70 fraldas por semana e uma lata de NAN por semana. Então eram 4 latas de NAN por mês e mais, vamos aí, né, colocar aí 7, 14, 21, 28, 280 fraldas, tipo, por mês, assim, que a gente gastava. E nesse tempo eu tinha que trabalhar, tocar, né, eu também tocava, saía do trabalho, às vezes tocava, às vezes ia virado para o trabalho, porque, tipo, emendava num show para poder acordar no outro dia, às vezes não dormia, Meu dormia tipo Deus. na hora do almoço do trabalho, assim, enfim, para poder suprir isso, né. E sempre muito bem compreendido pela igreja do que eu fazia, né, porque eu não tocava só na igreja, eu precisava tocar Sim. fora também. Uhum. E era compreensível porque, pô, eu trabalhava com isso, eu precisava fazer alguma coisa, Sim. então era uma renda extra. Então por isso que eu falo que eu sou meio trivocacionado, né, você trabalha num lugar, vai para outro, corre e volta, e a vida sempre foi essa loucura, né. Uau! Eh E assim, você falando tudo isso, a gente consegue perceber que tudo por um bem maior, sua família, né, sua casa, dar o melhor para as meninas, né, a Nani também, e a gente sabe que não é fácil, né, montar, constituir família e tudo mais, mas também não é impossível, se você realmente quer e se esforça para isso, né, como provedor da casa e tudo mais, você realmente consegue fazer coisas incríveis, né, e ser referência para elas, né, porque a gente vê o quanto as meninas são apaixonadas em você, né, eu falo: "Ai gente, filha mulher apaixonada no pai", mas a gente vê realmente o quanto elas vê tudo isso, né, não só ela, mas a Nani também, o pouco que a gente conversa, a gente percebe isso, a admiração que tem, né, então, Sim, para o Vinícius ser hoje quem ele precisou da força tanto da Nani quanto das meninas, exatamente. esse entendimento, né, de Sim. entender que, pô, eu tô ficando noites e noites tocando e tudo, mas é para um bem maior. Olha, e assim, é o que a gente ouve bastante, sempre atrás de um homem que tá vencendo, tem uma Sim, mulher que, tipo, tá ali pra conduzir tudo isso, né. A Nani sempre foi, assim, o meu porto seguro, tipo, ela, pô, ela cuida de tudo, é uma leoa, sabe, em casa, ela cuida de tudo, faz, eu saio, viajo e volto e tal. E então, assim, eu nunca tive essa preocupação, e ela sempre com muita confiança, né. A gente tem um relacionamento de muita confiança, né, porque os ambientes que eu sempre andei, aonde eu estava, então, tipo assim, ou você é uma pessoa de confiança, sim, ou você vive em briga, né, você sim. vive em pé de guerra.
E aí, assim, mas por ter a Nani do jeito que é, a gente consegue, né, ela cuidando das meninas sempre, e sempre tendo esse meio hoje eu trabalho um pouco menos, não é tão menos, mas assim, trabalho um pouco menos.